O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do terceiro ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos. Ribeirão é a segunda cidade com maior número de carros por habitante, perdendo apenas para Curitiba. Que tal ajudar a reduzir este número? Já pensou em dar carona para aquele colega de trabalho ou faculdade? Transforme um caminho que seria chato em divertido. Seja consciente e lembre-se, carona é como coração de mãe. Sempre cabe mais um. Beatles e Queen juntos nas vozes da Companhia Minas. Em entrevista para o 30 Minutos, Saulo Gomes analisa o jornalismo atual. Especialistas alertam, é preciso cuidado com o câncer de pele. Música e coreografia marcam a apresentação em Ribeirão. E você vai ficar sabendo o que é a neurociência. E mais, profissionais debatem o jornalismo regional em encontro. E para quem gosta do rock inglês, a gente mostra um show diferente que aconteceu no Pedro II. Está no ar o 30 Minutos, telejornal produzido pelos alunos de jornalismo da Barão de Mauá. Boa música e belas vozes encantam público na esplanada do Pedro II. É a Companhia Minas que mais uma vez agitou a cidade. Nós já fazemos isso há bastante tempo. Nós já fizemos um Minas Arena Rock no Teatro de Arena, com essas duas, com Beatles, Queen e Hair também. Então são peças que a gente já está habituado a fazer, que a gente já fez arranjos para o grupo. Primeira vez que apresenta assim nesse palco, mas não é a primeira vez que a gente apresenta. Cantei para um público dessa grandeza assim e uma experiência muito bacana, muito gostoso. As músicas chamam o público, né? E o público respondeu bem, então foi recíproco, foi uma troca recíproca e foi bacana, foi bom. A gente se apresenta todo ano na feira e sempre dentro do tema da feira, ou do país, ou do estado, ou de alguma coisa que tenha a ver com os lugares homenageados. Então, esse ano marcou alguma coisa? Foi super gostoso, porque nos outros anos a gente estava fazendo muita coisa lá dentro do teatro, né? Fizemos ópera e tudo mais dentro do teatro. E fazer aqui fora é muito gostoso, tem uma energia super boa. E a resposta do público também, a energia que eles passam? Nossa, super energia. O povo público junto, batendo palma, tudo isso de gente é muito gostoso. Olhar crítico e muita pesquisa. Essas são algumas das qualidades destacadas por Saulo Gomes, ao que deve ser um bom jornalista. Com 56 anos de trabalho na TV e no rádio, o veterano repórter investigativo Saulo Gomes foi o autor homenageado na 11ª Feira Nacional do Livro. Através da escritura desta atuação e ato contínuo, inesperadamente para todos, ele doou 50% daquela obra para que a família Caiado... O primeiro jornalista caçado na Revolução de 64 falou na sua palestra sobre o jornalismo nos dias de hoje. Hoje a acomodação é muito grande nas redações, infelizmente, principalmente com essa coisa chamada internet. O repórter precisa ir ao local onde ele vai gerar notícia. O repórter precisa sentir o calor humano, ele precisa olhar no olho do seu entrevistado. Quando se vai fazer uma reportagem, se nós estamos no local onde o fato está acontecendo, certamente que o repórter volta com alguma coisa muito mais do que a pauta de editor que ele deveria fazer e pesquisar, ou fazer uma pergunta ao seu entrevistado. Então, eu acho que está faltando isso, saber usar essa arma poderosa que está aí à disposição da imprensa. Embora reconhecendo que eu chamo de... Hoje, o repórter de televisão, principalmente, virou segurador de microfone, porque prefere o show de alguns apresentadores, falando muito, dizendo pouco,
fazendo muita gritaria e quase nenhuma informação ou nenhuma informação, e também se submetem hoje os colegas ao que eu chamo da ditadura dos departamentos comerciais. Todos os segundos precisam e devem ser aproveitados para mensagens comerciais. E não há quem reaja contra isso. Eu te agradeço a oportunidade de você dizer. A exposição excessiva aos raios solares pode causar problemas de pele. O repórter Vitor Prates traz mais detalhes. Para dar orientações de como prevenir esse tipo de câncer, está ao meu lado o dermatologista Roberto Bueno. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bom. Doutor, o uso do protetor solar realmente ajuda na prevenção? Sim, isso é um fato já comprovado, né? O uso frequente de protetor solar da forma adequada contribui para a diminuição da incidência do câncer de pele. De quanto em quanto tempo que ele deve ser aplicado no corpo? O ideal seria que a aplicação fosse realizada pelo menos 3 vezes ao dia. Doutor, realmente as pessoas que ficam expostas mais ao sol, elas são propícias a ter um câncer de pele? Sim, a exposição solar é o fator mais importante da incidência no câncer de pele. Doutor, e como descobrir o câncer de pele? Existem sintomas? Sim, em geral, algumas feridas que não cicatrizam, lesões que ficam sangrando, manchas que crescem mais do que o habitual, pintas que mudam de cor, que tem 2 ou mais cores, que são maiores que 6 milímetros, são todas dicas de que uma lesão pode estar se transformando num câncer de pele. E para a gente encerrar, doutor, quais são as dicas para quem trabalha diretamente na rua, quem está todo dia no calor da cidade? Quais são as dicas? Bom, o uso do filtro solar é uma dica muito importante, né? Principalmente usado da forma correta, que é 3, 4 vezes ao dia. O uso de chapéu, sombrinhas, e evitar o horário pior da exposição solar, que é mais ou menos entre das 10 da manhã às 5 da tarde, são as principais dicas aí para evitar essa doença. Muito obrigado pelas suas informações, doutor. Voltamos aos estúdios do 30 Minutos. No próximo bloco, você vai acompanhar um espetáculo de boa música. É a Orquestra da Polícia Militar, que encantou o público no Teatro Pedro II. Não saia daí, a gente volta já. O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos. Mais um. Isso. Parece brincadeira, mas não é. A dengue mata mesmo. Ribeirão é a segunda cidade com maior número de carros por habitante, perdendo apenas para Curitiba. Que tal ajudar a reduzir este número? Já pensou em dar carona para aquele colega de trabalho ou faculdade? Transforme um caminho que seria chato em divertido. Seja consciente e lembre-se, carona é como coração de mãe. Sempre cabe mais um. O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos. O Australopithecus é o primata mais próximo do gênero humano. O Homo habilis viveu há milhões de anos e desenvolveu as primeiras ferramentas. Já o Homo erectus dominou o fogo e viveu nas cavernas. O Homo sapiens interpretou as leis da física e naturais e inventou a tecnologia. O homem moderno é consciente, responsável e usa sua evolução para o bem do meio ambiente, inclusão social e cidadania. Evolua, recicle seu lixo e transforme vidas. Você sabe o que é neurociência? Uma palestra em Ribeirão Preto esclarece o tema e mostra a importância da pesquisa para o futuro da humanidade. A trilha sonora do filme do cérebro desse macaco seria mais ou menos assim.
O Onda de Novo é um consórcio internacional de cientistas que visa aplicar tecnologias em neurociência, ciência da computação, robótica, para tentar criar novas terapias para pacientes que sofrem de moléstias neurológicas. Fazer tudo possível para ter isso pronto, a primeira fase pronta na época da Copa do Mundo. Né? A expectativa então é muito boa também, né? A expectativa é positiva. De laranja, o mais rápido possível, nós estamos registrando a atividade elétrica do cérebro deles e revertendo essa atividade para um braço robótico que, como se fosse um braço de um bebê, está aprendendo rapidamente a reproduzir os movimentos necessários para jogar o jogo. Achei fantástico, achei que tem muito futuro, tem muita cara assim de trazer grandes oportunidades para muita criança carente no Nordeste. Acho que vai mudar a vida de muita gente. Eu já conhecia e acompanho o trabalho dele. No meu caso, que eu tenho uma lesão medular, acredito que é o único meio que existe para fazer essa ligação. Nossa ideia é usar toda essa tecnologia e daqui a 2 anos, quase que exatamente 2 anos, dia 12 de junho de 2014, na abertura da Copa do Mundo no país do futebol, tentar demonstrar para o mundo todo que esse não é só um país do futebol, que esse país é capaz de outras coisas. Entre elas, conseguir fazer que um adolescente brasileiro, que até então era incapaz de transformar suas tempestades neurais em movimentos reais, que ele possa, de uma maneira preliminar, entrar junto com a seleção brasileira, andando novamente, controlando um novo corpo e ser responsável pelo pontapé inicial da Copa do Mundo, no país do futebol, para fazer a abertura da Copa do Mundo um gol da ciência brasileira para toda a humanidade. Um espetáculo que agrada a todos. Esta é a proposta da Orquestra da Polícia Militar, levar boa música e se aproximar da comunidade. Você acha que uma orquestra é muito séria? E se ela fosse regida por um grupo de policiais? Mais séria ainda? A Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de São Paulo esteve em Ribeirão Preto para comemorar o aniversário da cidade. Foi no palco do Pedro II que o grupo revelou sua veia musical. Para mostrar que a Polícia Militar não faz só policiamento, ela faz arte também. E a ideia nossa é que, após o espetáculo, se as pessoas gostarem, que isso faça parte do roteiro cultural da cidade, ou seja, todos os anos, nessa época do aniversário da cidade, a gente possa estar agendando e estar contribuindo também para os festejos do aniversário da cidade. E se você acha que Elvis Presley morreu? Satisfação muito grande poder ser convidado e poder estar participando aqui desse evento maravilhoso, né? Então vamos voltar aqui, quem sabe, com a minha banda. O Major Maximiliano explica a escolha do repertório e fala sobre a dinâmica da Orquestra da Polícia Militar de São Paulo. Porque vocês perceberam nessa noite que o público foi contagiado com o repertório. Ou seja, nós colocamos músicas que vão atingir o adolescente, o jovem, o senhor, a senhora, o ancião. Então a gente coloca todos os gêneros musicais para atender a todos. Maravilhoso. Isso é para o pessoal ver que a polícia ela é bastante eclética, né? Excelentes profissionais, excelentes músicos, né? E todo tipo de ritmo, né? Do clássico ao cotidiano. É uma sinfônica diferenciada no estado de São Paulo e até em âmbito nacional.
Foi uma oportunidade muito boa tê-los trazido para cá, na cidade de Ribeirão Preto. Fantástico, os meninos são sensacionais, é uma apresentação maravilhosa. Parece que a polícia tem outras facetas, né, que a gente não conhece. A apresentação deles assim, foi incrível, maravilhosa. Confira a seguir a história de uma das bandas mais famosas do mundo. O espetáculo que uniu dança e muita música lotou o Teatro Pedro II. Fique aí, é só um instante. O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos. Mais um. Isso. Parece brincadeira, mas não é. A dengue mata mesmo. Ribeirão é a segunda cidade com maior número de carros por habitante, perdendo apenas para Curitiba. Que tal ajudar a reduzir este número? Já pensou em dar carona para aquele colega de trabalho ou faculdade? Transforme um caminho que seria chato em divertido. Seja consciente e lembre-se, carona é como coração de mãe. Sempre cabe mais um. O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos. Discutir o jornalismo regional. Esse foi o tema do Salão de Ideias que uniu amigos jornalistas. O repórter Roger Sena foi conferir de perto esse encontro, que propõe uma reflexão sobre a profissão. Eu costumo dizer que o jornalista, a todo momento, ele questiona o Ministério Público, ele questiona a polícia, ele questiona a prefeitura, né, sobre os problemas urbanos e sociais, mas ele não questiona a própria prática, né, os próprios locais de trabalho em que eles estão inseridos. Durante a 12ª edição da Feira do Livro em Ribeirão Preto, um encontro entre amigos jornalistas. Um bate-papo também sobre o livro Jornalismo Regional. Vamos conferir. A gente tinha a própria Rádio Renascença, na época que era sensacional, foi referência. A Rádio Cultura foi referência em Ribeirão Preto de jornalismo por muito tempo, por muitos anos. E a gente vê que o investimento foi para outro lugar, né? O rádio é que, infelizmente, acabou perdendo tudo isso. O bom jornalismo, na minha opinião, e isso é algo muito pessoal, deve ser pautado por assuntos que sejam impactantes e que tenham uma relação com o dia a dia das pessoas. E não esses assuntos banais, que eu particularmente não gosto, contesto. Para mim, jornalismo não pode ter receita. Receita de bolo, receita de comida, não é para um telejornalismo. O jornalismo que é praticado nacionalmente, ele serve de modelo para a prática regional e às vezes a comunidade regional espera um outro tipo de jornalismo mais voltado aos problemas cotidianos. Então espero, o intuito humilde do livro é que se produza uma reflexão sobre o assunto, que a gente comece a conversar sobre a profissão e não apenas obedeça a regras e faça esse jornalismo viciado ao que estamos acostumados. É justamente colegas como o Igor e vocês, da Barão de Mauá, que eu ainda estou acreditando e esperando que as coisas ainda venham mudar para melhor. Ou seja, o jornalismo voltar à sua responsabilidade de denunciar com provas, com responsabilidade, com independência, com coragem, aquilo que é necessário o Brasil conhecer, sem a gritaria desnecessária, sem que se ofereça qualquer solução àquilo que se está noticiando. O jornalismo ele sobrevive muito hoje a partir de matérias polêmicas que geram muito mais a curiosidade do que o interesse político, público naquele conteúdo. Então, não se mudou tanto quanto deveria. Então, a gente tem um excesso de informação,
mas com um conteúdo abaixo do esperado. Acho que todo mundo ainda está tentando viver com o jornalismo na internet. Muitas vezes acaba sendo uma reprodução do conteúdo das outras mídias e outras vezes ela consegue agregar, sim, um valor diferenciado, quando ela é repensada, né? No meu artigo aí do livro Jornalismo Regional, eu acabo abordando, inclusive, isso, como que o rádio deve se comportar com o advento aí da internet, com as redes sociais, né? Que é uma experiência muito própria da aula que a gente faz na Barão de Rádio Jornalismo, como que o rádio ele pode se reinventar aí com o advento da internet. Que a gente precisaria fortalecer o jornalismo regional na medida em que ele representa a visão e os anseios e as necessidades de toda uma coletividade, é que houvesse investimentos específicos, né, que as empresas também tivessem essa política editorial desde a sua fundação, né, de modo a entender que aquilo lá não é só uma fábrica de dinheiro ou uma forma de ganhar dinheiro. Eu conheci um dono de jornal que falava, olha, se para ganhar dinheiro eu poderia investir em outras coisas. Então eu estou aplicando em jornal porque eu quero um retorno não só financeiro, mas social. Eu acho que essa deve nortear todos os investimentos previstos para o jornalismo regional. O jornalismo brasileiro, na minha opinião, precisa de uma reconstrução de conteúdo, não de estética como algumas vezes se tenta fazer. Beatles é sem dúvida a referência musical de muitas gerações, não é, Samuel? É isso mesmo, Vitor. Contar a história dessa banda através de um espetáculo cênico e de belas vozes foi a proposta da Companhia Minas. Acompanhe na reportagem. Um teatro sem diálogos. Dá para imaginar? 10 cantores e atores contam a fantástica história da banda que marcou a juventude da década de 60, os Beatles. São 50 músicas acompanhadas por piano, percussão e violoncelo. A atuação entrou na minha vida faz alguns anos, então misturar essas duas artes para mim é uma realização muito grande, eu estou muito feliz. Cada cidade, o público tem nos acolhido de uma forma bastante, de uma forma muito boa, com muito carinho, muita compreensão e gosto muito. É um espetáculo que anima as pessoas e ver esse retorno é muito gratificante. Eu tive que aprender músicas que eu realmente não conhecia muito rapidamente, mas uma delícia, né? O teatro passou por toda a história da banda. O público aplaudiu. O programa 30 Minutos fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos. Ribeirão é a segunda cidade com maior número de carros por habitante, perdendo apenas para Curitiba. Que tal ajudar a reduzir este número? Já pensou em dar carona para aquele colega de trabalho ou faculdade? Transforme um caminho que seria chato em divertido. Seja consciente e lembre-se, carona é como coração de mãe. Sempre cabe mais um. Mais um.
mais um, vai, mais um. Isso. Parece brincadeira, mas não é. A dengue mata mesmo. O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos.